Muito bem-vinda, eu sou Érica. Coordeno todos os nossos ingressantes, sou responsável pela trajetória acadêmica de vocês no início do curso e estaremos aí num ciclo de palestras, de 5 semanas. Começamos hoje com a jornada de integração acadêmica, que tem por finalidade integrar você, nosso aluno, com o nosso corpo docente, para que vocês possam conhecer um pouquinho do que é que nós vamos proporcionar para vocês durante a sua jornada acadêmica. Hoje, terça-feira, quarta e quinta, nós teremos encontros fenomenais falando aí. Não vou dar spoiler, eu vou passar para o Aldair, onde ele é o nosso Cicerone da noite. Aldair, seja muito bem-vindo. Podem abrir a câmera de vocês, eu vou fechar a minha para dar destaque para vocês. Professores, é uma honra tê-los conosco para falar de um tema tão massa, o Nicolas e o Douglas. Obrigada, viu, gente? Boa aula. Muito obrigado, professora Érica. Olá a todos, bem-vindos à nossa Semana de Interação Acadêmica. É muito importante e muito bacana tê-los conosco aqui. Quero também aqui já fazer uma pequena fala sobre a semana. A Érica já informou, uma semana interessante, importante. Hoje nós abrimos a Semana Acadêmica com o nosso encontro aqui, cujo tema é empreendedorismo colaborativo. E a nossa semana continua amanhã. Amanhã é Dia dos Namorados, 12 de junho, mas amanhã já temos aqui, eu vou falar a agenda de amanhã já. Amanhã nós já temos a nossa palestra sobre organizações não governamentais. Então, amanhã, Dia dos Namorados, já é uma opção para você convidar seu namorado para participar aqui de uma palestra, né, desse evento. Então, convide o seu amado, a sua amada, para amanhã estar aqui com a gente nesse mesmo horário. E quinta-feira também, neste mesmo canal, neste mesmo horário também, temos competências e o mundo colaborativo. Então, é a primeira semana aqui de encontros e vamos falar sobre o nosso encontro de hoje, que é empreendedorismo colaborativo. Primeiro, vamos entender o que é empreender, né? Se olharmos no dicionário lá, empreender, diz o seguinte, até anotei aqui, ó, está exatamente no dicionário. Empreender é decidir realizar por execução. Se você decidiu participar dessa palestra, desse encontro, dessa semana, você está empreendendo, está pondo em execução o seu planejamento. Então, estamos começando a empreender. E para falar de empreendedorismo, vamos contextualizar um pouquinho o que acontece no mundo, no nosso país. Se vocês lembrarem das aulas de geografia, das aulas de histórias, você vai perceber que nós temos 195 países no planeta. E desses 195 países, o Brasil é a nona maior economia. Então, por que é importante ressaltar isso? Se nosso país é a nona maior economia, isso significa que o nosso povo, os nossos trabalhadores, os nossos empreendedores, eles têm talento, são profissionais capacitados. E dessa contribuição, peguei os dados aqui do IBGE e do SEBRAE, dessa composição de trabalhadores, 42 milhões são empreendedores e 48 milhões são carteira assinada CLT. Isso para nós entendermos a dimensão e a importância do empreendedorismo. Eu sou o professor Aldair Pereira, como a Érica informou, eu sou administrador de empresas, sou professor universitário, estou há 29 anos no mercado, atuei por 22 anos no mercado financeiro, atuo há 16 anos como professor universitário, tenho MBA em Controladoria e Finanças, em Gestão da Qualidade e em Matemática e Estatística. Então, estou aqui para auxiliar aqui os professores Nicolás e Douglas nessa conversa, nessa palestra, e vou também aqui instigá-los, fazer algumas perguntas, entrevistá-los, para tornar essa palestra mais dinâmica. Eu quero que o professor Douglas fale um pouco dele e se apresente para nós. Ok, obrigado. Boa noite, professor Aldair. Boa noite. Boa noite, Nico, enfim, né, conheço há bastante tempo. Né? Boa noite. Nicolás. Boa noite, alunos. Boa noite, Érica. Enfim, boa noite a todos. Tá? Deixa eu virar para a câmera, né, para não ficar chato. Né? É que, assim, meu note está aqui, só para vocês entenderem, né?
Mas boa noite a todos, né? Eu sou também professor do Grupo Ser Educacional, né? Eu venho com o Rafael, sou professor do EAD desde 2016 aproximadamente. Como professor universitário, eu atuo há mais de 20 anos, né? Começando dando aula em pós-graduação aqui em Curitiba. E falar um pouquinho também da minha experiência com empreendedorismo, já que hoje o tema, né, a gente está falando de empreendedorismo colaborativo. Né? Eu atuei mais de 6 anos, né, numa incubadora de empresas, na incubadora mais antiga do estado do Paraná, que é da Intec. Conheci várias empresas, atendi nessa época centenas de empresas, empresas nascentes em especial. E depois disso eu montei algumas empresas, né, com alguns sócios, pessoas que trabalharam comigo na incubadora. A gente montou uma empresa de consultoria. Eu hoje atuo esporadicamente em alguns projetos de consultoria dentro da área de empreendedorismo especificamente. Tá? Minha formação é turismo, tá? Mas tenho 2 pós-graduações e tenho um mestrado em administração. Enfim, já fui coordenador de curso também dentro do Grupo Ser Educacional, já fui diretor de faculdade, enfim, e agora volto aqui no EAD para compartilhar um pouquinho meu conhecimento com vocês. Tá? Acho que é o Nicolás agora, né? Sim, professor Nicolás, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Tair, obrigado, Douglas. Obrigado, professora Érica. Boa noite a todos que estão assistindo. Acho que é um prazer enorme estar aqui com o Grupo SER, né, sendo convidado aqui a prestigiar este primeiro encontro. Estou hoje atuando aqui como coordenador da Escola de Inovação da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, dentro do que se chama Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, no Paraná. E atuo também como coordenador de marketing. Estou em 2 funções aqui dentro da agência. A agência é um braço, né, como empresa de economia mista dentro da prefeitura. Mas também sou docente. Eu tenho, como vocês perceberam, estou há 30 anos aqui no Brasil, né, do Peru para cá, em Curitiba. Me instalei 30 anos atrás e aí ao longo dos anos trabalhei com turismo, eventos, hotelaria, entrei no empreendedorismo, tive empresa organizadora de eventos, Brasil afora, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, algumas coisas por aí. E hoje, e depois de tempo, entrei na docência, já faz uns 24 anos atrás entrei na docência. Acabei fazendo uma trilha de formação um tanto distinta, né? Turismo, administração na especialização, mestrado em gestão urbana, que hoje estou aplicando, digamos, em 110%, porque tudo que eu aprendi no mestrado está sendo executado hoje em dia na área de inovação, onde eu atuo, aqui nesse setor do Vale do Pinhão. E hoje eu venho contribuir com vocês no intuito de aumentar, instigar, provocar, gerar um pouco de confusão sadia nas cabeças para que possam, né, como diz o Aldair no início, né, empreender, né, gerar essa iniciativa de construir, seja coisa do zero, seja coisas, reformar coisas, né, já feitas, enfim, já falaremos do início. Muito obrigado, professor Nicolás. Obrigado, professor Douglas. Eu vou começar aqui conversando já com o professor Nicolás. Professor, sabemos que a competitividade, né, traz resultados significativos para a economia. E quando falamos de empreendedorismo colaborativo, tem uma expressão que é usada que colaboração não é competição. Dentro dessa expressão, eu gostaria que o professor explicasse para nós por que colaboração não é competição. Bom, acho que assim, tecnicamente os autores, eles meio que todos eles concordam que a competitividade ela se constrói à medida que tu desenvolve competências, se diferencia no mercado e a pessoa física ela estuda, se aprofunda, né, fica mais capaz, faz cursos de soft skills, hard skills, ela vai se qualificando. As empresas iguais, à medida que a empresa vai crescendo no mercado, vai ganhando mais maturidade, ela também ganha mais competitividade. Entretanto,
a colaboração vem na hora em que você constrói redes de relacionamento, amarra network, quando você constrói ou fortalece o que chamamos hoje de ecossistema, no qual uma empresa que atua num segmento específico, não necessariamente por ela concorrer com outra no mercado, ela não pode construir laços para desvendar mercados novos para ambos players no segmento. Então, até digamos, recentemente, uns 15 anos atrás, era muito difícil de entender que a colaboração seria na mesma sinergia de com o associativismo, de que uma sociedade, como digamos assim, uma sociedade com fins lucrativos, né? Porque geralmente você entender que teu concorrente não te ajudaria era mais natural. Hoje se entende que empresas do mesmo setor que concorrem ao mercado, elas podem juntas abrir novas frentes de mercado, ainda mais quando as barreiras físicas, elas de fato já não existem, né? O exemplo claro agora, nós estamos conversando com 480 pessoas, né, no âmbito nacional, quando a gente, 20 e poucos anos atrás, a gente dava aula para 50. Maravilhoso, né? E aí poucas instituições de ensino conseguiam dar aula para 1.000. Hoje nós conseguimos já quase chegar a 1.000. A professora Erika, né, está lá em outro local e a gente está conversando com ela aqui à distância. Então, assim, a gente está colaborando e construindo, e está todo mundo aí, desses participantes, inclusive eles competindo no mesmo mercado. Mas eles estão unidos hoje, e até uma provocação que eu digo, se os colegas entre eles perguntassem coisas que interessam a todos, a colaboração para a construção do conhecimento vai ser melhor ainda, aprofundada. Então, é certo falar que a colaboração é diferente da competitividade, mas ela ajuda a que a competitividade fique também mais afiada. Perfeito, professor. É interessante o que o professor Nicolás falou. A gente tem que frisar isso, né? Nós estamos aqui conversando com estudantes do país todo, né? E quando a gente inicia um curso superior, nesse módulo que nós estamos sendo o EAD, Educação à Distância, quando nós iniciamos porque nós temos uma expectativa, uma esperança, né? Nós estamos iniciando uma centelha de empreendedorismo dentro de nós, né? Que é o empreendedorismo de desenvolver a nossa carreira, a nossa profissão. Mas eu quero perguntar ao professor Douglas aqui, dentro dessa visão de empreendedorismo, qual é o ecossistema dos elementos para formar essa cadeia empreendedora mesmo, colaborativa? Quais que nós podemos entender? Como nós podemos entender esse ecossistema? Deixa eu até pegar um pouco o seu gancho, Aldair, e abordar um pouco aquilo que o Nicolás estava comentando antes, né? Para o pequeno empreendedor, para a empresa nascente, né? Imagine o seguinte, imagine que o mercado, né, eu vou forçar um pouquinho a barra, o mercado seja uma arena, né? As pessoas lutam lá pelo seu espaço no mercado, né? Quem está entrando nessa arena hoje, né, se você é um pequeno empreendedor, imagino que tem vários dos nossos alunos aí que já são empreendedores hoje, né? Você está brigando com gente grande. Então, assim, é muito difícil você, não é uma briga de igual para igual, né? Então, quando você fala, né, e eu concordo contigo, né, desse ecossistema, quando a gente fala de colaboração, a gente entende que esse pequeno empreendedor, quando ele tem um suporte, né, quando ele tem uma ajuda, ele consegue se desenvolver de forma mais acelerada, né? Eu acho que esse é um termo que é muito comum na área do empreendedorismo, mas, além disso, ele se prepara muito melhor para esse mercado competitivo, né? Um ecossistema empreendedor, na verdade, ele insere várias organizações que vão apoiar esse empreendedor no desenvolvimento do seu negócio. O maior exemplo de todos, né, que faz parte do ecossistema nacional, né, de empreendedorismo, é o Sebrae, né? Eu sei que na cidade onde vocês estão aí, né, se uma cidade aí de médio porte, né, ou pelo menos no estado de vocês, tem um Sebrae local atendendo, né? Esse Sebrae, aquela primeira orientação, aquela primeira dúvida, ele já vai sanar de você, né? Além disso, né, nós temos aí hoje, ainda porque que eu trabalhei que eu comecei a trabalhar com empreendedorismo em 2008, né, bastante tempo, né, na verdade, até hoje muita coisa mudou, né? Na época que eu trabalhava o ecossistema de empreendedorismo,
era basicamente incubadoras e parques tecnológicos. Na época que a gente fala de hoje, o Sebrae já Leandro? Oi? Oi, a transmissão deu uma paradinha. Pode continuar, professor, desculpa. Ok. Então, assim, o que a gente percebe é que dentro desse ecossistema de empreendedorismo, né, são várias empresas que vão ajudar esse microempreendedor, essa empresa nascente a se desenvolver, tá? E aí, assim, o que é interessante para nós entendermos isso, né? Que se você hoje está empreendendo, você pode ter um local onde vai oferecer um espaço para você com um valor menor do que você alugar uma sala comercial, por exemplo, na sua cidade. Então, uma incubadora de empresas oferece esse tipo de espaço. Um coworking, por exemplo, dependendo do teu tipo de negócio, ele te ajuda, né? Aqui, por exemplo, né, você tem empresas que a gente chama de aceleradoras, que além de espaço, elas oferecem mentorias. Aqui o Vale do Pinhão, né, a Agência Curitiba de Inovação, de Desenvolvimento e Inovação, ela oferece esse tipo de serviço. Uma incubadora, você tem esse tipo de orientação. Então, imagine o seguinte, você está abrindo um negócio, você não manja de todas as áreas da gestão, né? Você pode ser até está estudando administração, mas assim, você quer ser especialista em marketing, você não entende de finanças, mas você busca uma mentoria, você busca uma capacitação em outras áreas no qual você não é expert, tá? Além disso, o investidor, né, esse ecossistema, ele trabalha muito com essa questão de investimento. Então, em algum momento, talvez você precise, para alavancar o seu negócio, de investimento. Então, existem vários níveis de investimento, né, o seed money, enfim, né, entre outros tipos de financiamento. Então, assim, eu não vou lembrar o nome de todos os elementos do ecossistema, professor Aldair, né? Vou lembrando aos poucos, mas aqui a gente já está falando de alguns. Né? Estamos falando de aceleradoras, estamos falando aí de incubadoras, estamos falando do Vale do Pinhão, que é um hub de empreendedorismo, estamos falando de coworkings, entre outros elementos que estão incumbidos nisso. Um outro exemplo também, até governamental, nós temos a FINEP, né, que está vinculado, não me lembro qual Ministério, acho que Ciência e Tecnologia, isso, o MCT. Tá? Então, o MCT, por exemplo, tem um instituto, a FINEP, que ela coloca dinheiro em empresas nascentes, né? Empresas, enfim, né, tem determinados critérios, dependendo do edital, mas ela investe, então ela faz parte desse ecossistema empreendedor, tá bom? Além do investidor privado, né? Então, perceba, se você está hoje querendo empreender, você tem uma série de organizações, né, que podem te auxiliar com dinheiro, com capacitação, com visualizar mercado, enfim, né, você tem uma série de elementos que podem te ajudar. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para ambos os professores. Vamos tentar assim traduzir, nós estamos falando muito termos técnicos, né? Deixa eu traduzir a ideia aqui. Nós sabemos que em determinado momento da história do nosso país, ali 2020, 2021, nós tivemos o isolamento. Isso forçou que as pessoas buscassem uma maneira de trabalhar, de sobreviver. Esse foi o momento, o auge que as pessoas tiveram, né, a coragem ou tiveram a necessidade de empreender. Então, pessoas que descobriram o seu dom de vendas, pessoas que descobriram o seu dom de oratória, pessoas que abriram canais na internet de vendas ou canais de cursos, pessoas que descobriram uma série de atividades empreendedoras. É correto a gente afirmar que o medo também de empreender um pouco limita as pessoas a descobrir que esse é um talento, é uma forma de trabalhar, que todos nós temos esse talento. É correto afirmar isso? É a falta, talvez, desse contato, dessa... Está associado ao quê? Que todos têm... Nós temos potencial para... Todos têm esse potencial para empreender? Olha, assim, eu acho que é uma posição, o que eu posso falar é uma posição bem questionável, tá? Mas eu sou da opinião que sim. Tá? Sou da opinião que sim, a capacitação
sem dúvida, apoia essa minha afirmação. Vamos apoiar nessa situação por um motivo muito simples. Eu iniciei um empreendimento com sócios, eu continuei o empreendimento sozinho, eu toquei mais outros empreendimentos, até com minha esposa. A gente saiu por motivos muito particulares, e não necessariamente porque estava dando errado, não. A gente, inclusive, a primeira situação era porque precisávamos mudar, inclusive, de cidade. As crianças iam nascer fora daqui do Paraná, em Santa Catarina, fui para Santa Catarina. E aí eu me deparei em Santa Catarina, inclusive, é uma anedota muito interessante, com empreendedorismo muito cru, assim, muito na rasa. Assim. Então, assim, eu sou da opinião de que o empreendedorismo pode ser desenvolvido, pode ser lapidado, ele pode ser construído, né? Alguns têm uma afirmação que não, o empreendedor tem que nascer com aquilo. Eu já digo que não, eu digo que ele pode ser construído, pode ser lapidado. Eu tenho pelo menos essa percepção. Não sei, Douglas, o que tu acha? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que, na verdade, tudo a gente pode aprender, né, na vida. Né? Vocês estão aí começando o ensino superior, então, assim, vocês estão em busca de um conhecimento. Né? Eu acredito que ninguém nasce empreendendo. Né? Você vai aprendendo isso conforme o tempo, você vai se especializando. Né? Então, assim, eu gosto de comentar, porque, assim, eu vejo, estamos falando de, quando eu comecei com o empreendedorismo há 16 anos atrás, aproximadamente, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou não, né? Mas, assim, algumas mentalidades que nós tínhamos na época, hoje caíram por terra. Né? E uma delas era o seguinte, né? Que o empreendedor, se um cara tentou 1 ou 2 negócios e deu errado, significa que esse cara estava no limbo, né? Ele não tinha perfil para ser empreendedor. E hoje, a mentalidade é exatamente oposta. Né? Tipo, se você abriu 2, 3 negócios e não deu certo, significa que você está mais preparado para abrir um outro negócio e que ele dê sucesso. Né? E aí nós temos vários casos, né? Eu não vou lembrar nenhum de cor aqui, de bate-pronto, mas assim, mas essa mentalidade hoje, a gente vê isso com bons olhos no final de contas, inclusive o investidor. Né? Se você abriu 2, 3 negócios, não deu certo, a probabilidade de você abrir um novo e der certo é melhor. Então percebam que isso é uma curva de aprendizado. Né? É exatamente isso que a gente está querendo abordar aqui. Então, Aldair, você perguntou, né? Tipo, a pessoa ali que se vê numa situação ruim e quer empreender, né? E ela talvez não tenha competência para isso, nesse caso ela vai ter que aprender na marra, né? E um outro ponto também que eu gostaria de comentar, eu não me lembro o ano exatamente, se 2009, 2010, por aí, mas eu participei de uma pesquisa mundial de empreendedorismo, que no Brasil é aplicado pelo Sebrae, né, e por um instituto, o IBQP, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que é a pesquisa do GEM, Global Entrepreneurship Monitor. E eu me lembro que num desses anos que eu ajudei a aplicar, eu fazia parte de entrevista, foi o ano no qual a maioria das pessoas que queriam empreender eram empreendedores por oportunidade. Né? Ou seja, não é aquela pessoa que ficou desempregada e queria empreender, que é o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Tá? Então, até então, no Brasil, mais de 50% das pessoas empreendiam por necessidade, porque estavam desempregadas, estavam com alguns problemas. E a partir, eu não vou lembrar o ano, desculpem, né? 2010, 2011, por aí, né? Pelo menos naquela época, né? O GEM indicava que a maioria dos empreendedores do Brasil eram empreendedores por oportunidade, ou seja, eram pessoas que estavam empregadas ou eram pessoas que estavam mesmo desempregadas, estavam se organizando para abrir um negócio, entendeu? Jovens que moravam com os pais, que estavam querendo abrir um negócio, estavam se organizando. Então sim, no meu ponto, sim, respondendo sim. Então, assim, para a gente assim colocar assim organizar as ideias aqui para eu entender, eu acredito também para o nosso público entender. Quando falamos em empreender, nós partimos desde uma atividade simples até uma atividade mais sofisticada. Então, um salão de beleza que está iniciando é um empreendimento. Uma pessoa que resolve vender roupas, né,
de porta em porta, é um empreendimento, certo? Uma pessoa que tem talento, um homem ou uma mulher que tem talento na arte de fazer bolos e doces, começa a fazer da sua casa e vender, a entregar, é um empreendedorismo, né? É um empreendedor, certo? E hoje nós temos algumas oportunidades que facilitaram essa ação do empreendedor, né? Do empreendedor. Por exemplo, se eu resolvo fazer bolos e doces da minha casa, eu tenho hoje existe uma estrutura formada de logística para eu entregar esse produto, né? Não sei, eu quero perguntar isso. Não seria um empreendedorismo colaborativo, professor Nicolás? Eu estou aqui na minha casa produzindo bolos e doces e eu faço uma parceria com uma outra pessoa que está se dedicando à atividade de entregas. Seria um empreendedorismo colaborativo? Sim, porque você está juntando peças nesse mercado, que aí, usando o que o Douglas falou agora há pouco, né? 24 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, a gente falava de plano de negócios. Você falava de resumo executivo, análise do mercado, implementação, né, da estrutura da empresa, estratégias de mercado, marketing, enfim. Chegava em fornecedores, né? E tu tinha fornecedor, tu não tinha parceiros. E hoje, os parceiros, basicamente, é a estrutura que é muito superior a um fornecedor. E, sem dúvida, hoje, a pessoa que decide abrir, por exemplo, trabalhar com entregas, ela pode optar por, né, com toda a tranquilidade do mundo, ela pode optar por começar a trabalhar apenas, talvez, com o carro dela e fazer Uber, né? Como um trabalho, como um bico de final do dia, enfim, etc. Mas ela pode abrir um negócio oportuno. A partir disso, ela pode abrir um negócio para dar suporte a recolher só pets, ou cachorros, ou gatos, num determinado horário e num determinado bairro. Aí ela pode abrir uma porta, além de fazer Uber, ela consegue fazer essa entrega. Ao mesmo tempo, ela pode oferecer serviço para as famílias que querem fazer os seus pets e achar as lojas que têm esse serviço. Então, ela entrega para a loja, quando ela entrega para a família. Aí ela começa a fazer um sistema de colaboração, onde a loja que tem o serviço vai ter um entregador, a dona de casa que mandar seu bicho para o pet, vai ter uma pessoa de confiança que leva, e ao mesmo tempo ele mantém um serviço de entrega ou de levar pessoas, ao mesmo tempo, tipo, ele pode montar uma rede, uma estrutura do negócio, a partir de uma definição, que era um Uber 99, que seja a ferramenta, né? Mas sim, ela pode fazer o colaborativo. E o exemplo que você deu, né? Quem produz comida precisa dessa estrutura de colaboração. Precisa muito, né? Porque se fosse uma empresa média, uma empresa grande, ela teria que ter toda a estrutura, né? Ter a estrutura de produção, de contas, ter a produção, a estrutura de vendas e a estrutura de logística e de entrega. Quando a gente fala do empreendedorismo colaborativo, nós podemos terceirizar essas partes, né, com empreendedores do meu tamanho, pequenos, estão iniciando, e trabalhar de forma colaborativa. Tem uma situação bem interessante que eu quero compartilhar aqui, que eu conheci de uma pessoa que vendia, que não vende ainda, porque essa pessoa é real, que eu vou falar agora, ela vende roupas femininas. Ela é do interior, da cidade do interior, veio morar aqui em Curitiba, e uma costureira lá da cidade dela, que é bem conhecida, que ela sempre fez roupas, costurou para ela continuava comprando dessa costureira, a costureira mandava para ela. E as amigas dela ali gostaram das roupas e tal. E o que ela faz hoje? Essa costureira produz para ela lá e ela revende aqui para as amigas. Então, é uma atividade empreendedora que foi de uma ideia, né? Teve um start nesse momento aí e foi uma coisa bem inteligente, né? Eu percebo que isso acontece muito, né? Hoje, nós estamos falando de coisas assim mais simples, específicas, né, professores? Mas podemos observar que hoje, com o advento da internet, né, abriram-se muitas oportunidades de empreender. Muitas oportunidades. Hoje existem canais específicos que dão cursos, treinamentos para você abrir seu canal de vendas, né? Para você ali criar sua loja online, né? E participar desse comércio eletrônico. Você nem produz, você nem distribui e você nem estoca o produto. Você só intermedia esse processo. Você só faz aquela apresentação. Então isso é muito forte. Então eu gostaria que o professor Douglas assim, falasse um pouco desse comércio eletrônico, desse e-commerce. Eu entendo assim que, por mais que seja uma grande empresa, né, Mercado Livre, né, vou pegar o Mercado Livre, mas todos esses marketplaces, né, mas para quem não sabe, o marketplace é um grande portal de vendas na internet
no qual ele não necessariamente ele precisa vender, ele ter os produtos para vender, né? Então, você tem pessoas, né, pequenos empreendedores, que se cadastram nesse grande portal, né? O Mercado Livre é um exemplo, a Amazon é outro exemplo, tem vários outros, tá? No qual, se você hoje tem um negócio, você tem um produto que você venda na sua região, então você pode usar esse marketplace para revender, né? E daí, claro, né, você pode vender para o Brasil inteiro. Daí cabe a você fazer todo o esforço de vendas, você definir o teu estoque, etc. Então, você precisa também de orientações, por mais que você tenha um canal de vendas bem definido, né? Mas assim, você precisa ter as competências em outras áreas para poder desenvolver o teu negócio, né? Isso é bem importante, né? Até falando sobre, saindo um pouquinho do e-commerce, Aldair, né? E tem tudo a ver com colaboração, né? Eu falei antes de coworkings, né? Então, assim, o que é um coworking, né? Para quem não sabe, né? É um espaço grande, normalmente não tem paredes, né? Esse local de coworking, o que eles fazem, né? Você vai ter lá vários profissionais, a grande maioria são profissionais liberais. Então, você é advogado, designer gráfico, né? Você é uma pessoa formada em marketing, tecnólogo de marketing, enfim, qualquer curso, né? Que possa trabalhar como profissional liberal, né? E daí, sim, você aluga, você paga uma mensalidade ali, utiliza esse coworking, né? E lá você vai encontrar várias pessoas que podem colaborar junto com o seu trabalho, né? Então, você pode fazer uma parceria com um advogado, você pode fazer, por exemplo, se você é um profissional de marketing, e daí tem lá um designer gráfico, você pode se juntar com essa pessoa, competências diferentes, essas são competências complementares, e você pode abrir, né, um novo e-commerce, por exemplo, né, para uma empresa, ou oferecer serviços de e-commerce para uma indústria, seja ela qual for, né? Então, assim, e o coworking, né, quem é o dono do coworking, né, o que ele faz? Né? Ele ganha dinheiro com essa locação, e, ao mesmo tempo ele oferece competências, cursos, ele oferece eventos que fazem as pessoas se conhecerem, não só, né, da família, né, do coworking, né, que algumas deles se intitulam da família do coworking tal, XYZ, né, mas eles também convidam agentes externos para participar desses eventos internos. Então, assim, ele, além de fazer capacitação interna, processo de mentoria, ele também chama agentes externos para poder negociar com esse coworking, né, e tudo isso é colaboração. E aí não é só, né, daí respondendo você, daí pode ser muito forte isso na área digital, porque são profissionais liberais, eles não têm grandes recursos de investimento, e a área profissional de TI também, outra área que tem um monte de coworking, muito fácil de encontrar, né? Então, assim, eles se juntam para desenvolver grandes projetos, né, projetos empreendedores, etc. Né? Então, em TI, então, é muito forte, a área digital muito forte, porque a área TI muito aquecida, tem muita gente se formando por aí, né? Deixa eu fazer mais um comentário e conversar com o professor Nicolás um assunto que eu estou pensando aqui. Nós sabemos que quando nós buscamos, como nosso audiência está buscando aqui, estão ingressando no curso superior, nós buscamos o quê? Uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhor qualidade de vida profissional, porque essa melhor qualidade de vida, né, ter uma qualificação profissional melhor vai propiciar a eles, né, uma opção melhor no mercado de trabalho, uma opção melhor para empreender, né, uma opção melhor para entender o mundo do trabalho. E com essas opções e com essa oportunidade de trabalho melhor, ele também vai refletir na melhoria da sua qualidade de vida e da sua família. Às vezes nós precisamos ser objetivos e diretos para entender assim, aonde o empreendedorismo colaborativo vai me ajudar a melhorar como profissional, como pessoa. Aonde o empreendedorismo colaborativo vai me ajudar a ter um espaço melhor no mundo do trabalho. Porque quando falamos do mundo do trabalho é mais abrangente, né, professor? Mais abrangente que o mercado. O mercado é muito localizado, o mundo é mais abrangente. Quando nós falamos, quando nós estamos vivendo a era da digital, da internet, nós temos que falar do mundo do trabalho.
É correto a gente afirmar que o primeiro contato do empreendedorismo, a primeira consciência de empreendedorismo que eu devo ter é essa que nossos convidados estão tendo agora, que é eu partir para o preparo, buscar me informar, buscar conhecimento, estudar, me desenvolver. Esse é um start para o empreendedorismo? Podemos considerar, professor? E sim, eu acho que são várias coisas em conjunto. Assim, a formação ela é uma das coisas essenciais para o empreendedorismo colaborativo, porque sem a formação, mas com a carência de informação, aí o negócio não anda mesmo. Então, assim, uma das premissas que meu pai já me falava isso nos anos 70, ainda quando era pequeno, mesmo literalmente 45 anos atrás, com 5 anos de idade, isso eu lembro, aquela velha premissa: a informação é tudo. Se você tem informação, você tem acesso a conhecimento. Isso é a premissa principal. Então, a informação ela vem de diversas fontes, não é apenas redes sociais. A informação ela vem de diversas fontes. E aí, essa informação ela também vem de grupos de relacionamento diversos e distintos da opinião que você tem. E aí que vem o aprendizado. O empreendedor colaborativo ele tem que escutar do seu concorrente, do seu opositor, do seu antagonista, de todas as frentes. Ele tem que escutar todas as opiniões. Quanto mais diverso for esse aprendizado, é melhor para ele. E outra, ele precisa construir relações próximas. O famoso networking, o relacionamento profissional, o relacionamento pessoal, né? 20 anos atrás, 18 anos atrás, conheci o Douglas. A gente se conhece, conversa eventualmente. A gente não se via há 7, 8 anos. A gente se reaproximou agora que eu voltei para Curitiba. É um relacionamento que a gente construiu e manteve. Não só profissional, virou amizade, mas a gente permaneceu e entendeu isso. Mas ele pode só ficar profissional, não tem problema nenhum. Esse relacionamento tem que permanecer. Então, isso é um empreender colaborativamente, porque você constrói a rede, você mantém a tua rede. Isso é importante. E amarrado com o que você falou no início também, Douglas, a falência, o fracasso, ele é aprendizado. Nunca abaixa a cabeça e eu errei, nossa, eu sou o pior do mundo. Jamais. Reveja quadro. Quanto maiores os tombos, maiores aprendizados. Ninguém nasceu andando e correndo. Ninguém saiu da barriga da mãe, né? Correndo. Todo mundo, né? Teve que gatinhar. Todo mundo ficou deitado. Falei isso pro Vicente amanhã. Né? Então, todo mundo aprendeu a caminhar, né? E todo mundo aprendeu a caminhar, né? Falando, né? Isso é fundamental. Então, assim, esse processo é permanente e contínuo. Né? Deixa eu até comentar ele falou do plano de negócios, né, 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, isso para mim foi muito forte, assim, a gente pedia plano de negócios, né? E na época a gente sabia que fora do Brasil o pessoal já estava pedindo algo chamado Canvas, né? Viu, né? Beleza. E daí, assim, eu me lembro que claro, né, havia sempre uma briga, né, do tipo, quem é mais antigo e trabalhava com empreendedorismo, não, tem que ser plano de negócio, porque você tem que saber todos os detalhes do negócio, como as coisas funcionam, etc. Porém, né, a grande justificativa, e eu concordo que o plano de negócios ele não deve ser a principal ferramenta, né, porque o mercado é muito dinâmico, né? Quando o Nicolás fala, né, olha, você tem que fazer um networking, você tem que conhecer seus concorrentes, tem que conhecer, né, os clientes, etc. Isso é uma coisa principal, né? Você pode ser o maior especialista, você pode ter PhD, doutorado, você pode ser um excelente aluno de graduação na sua área, mas você vai ter que se especializar todo dia no mercado de atuação no qual você quer abrir empresa. Tá? Isso é super importante. E daí o Canva, né, ele é uma ferramenta ágil, uma ferramenta sintética, no qual, por exemplo, conforme o teu negócio ele vai pivotando, ou seja, ele vai mudando as características no decorrer do tempo,
você com o Canvas, você consegue acompanhar isso. Um plano de negócio, não. Um plano de negócio é como se fosse o seguinte, ele serviu para a fotografia inicial da empresa e depois ele se torna desatualizado depois de um mês, né? Porque a realidade de mercado é diferente, né? A não ser que seja um mercado que seja um mercado de commodities, que seja muito pouco... ele é influenciado por questões de bolsa, mas ele não é influenciado por questões de tecnologia, por questões de agilidade de mercado, novos players, etc. Né? Que daí é uma característica específica deles. Talvez lá o plano de negócio funcione, mas para 99% dos negócios, o Canvas ele é algo muito forte. Ele é assim, busque essa ferramenta. Né? Para quem for trabalhar com empreendedorismo digital, no curso de empreendedorismo digital do grupo, né? Vocês vão ver isso. Tá? Aproveitando o gancho, né? E fazendo marketing interno, desculpe, Aldeir, né? O próprio grupo, né, Ser Educacional tem algumas frentes ligadas ao empreendedorismo colaborativo, né? Um deles é o desafio Ser Mais Empreendedor, né? Então, todo ano tem um edital, né? Vocês vão descobrir, né? O grupo faz propaganda para todo mundo, mas assim, é um prêmio, né? É um desafio, né? Na verdade, óbvio, né? No qual cada um de vocês vai apresentar uma ideia. E no decorrer desse processo, vocês podem ganhar um prêmio, né? Vocês podem ganhar lá eu não me lembro exatamente qual que é o prêmio, mas nesse processo tem uma série de aprendizagem para vocês. Então, participem. 10.000 reais, professor. Quanto? Não resisti, 10.000 reais. 10 mil reais. Olha, Para quem o pensar grupo fora da cresce. caixinha, tem a ideia acelerada pelo grupo, ganha aí como incentivo os 10.000 reais. Ele é sempre Professor, pode feito para os participar? alunos do primeiro semestre. Tem que ser A gente aluno? pode competir? Que a professora pode competir também ou não? Acho que não. Então tá bom. Depois responde, Érica, fica tranquilo. Tá? Mas assim, gente, então assim, o próprio grupo, e isso é colaborativo porque assim, você não vai simplesmente montar do nada, né? Você tem uma série de critérios, você vai apresentar, você vai ter lá banca, as pessoas vão te dar feedback, e isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, assim, aproveitem esse momento, né? O grupo também tem um portal chamado Go Cursos, né? Eu acho que daí é mais para nós, daí, professores, né? Enfim, né? O portal Go Cursos, isso é empreendedorismo colaborativo. É um portal no qual vende cursos online. Então, se, por exemplo, eu, Douglas, eu quero montar lá um curso lá sobre estratégias de marketing, né? Eu vou lá, monto lá uma planilha, etc, e vendo esse curso. Gravo videoaula e vendo, né? O interessado, né? O aluno, ele vai pagar no portal e eu recebo um percentual disso. Né? E tem gente fazendo isso, né? Muita gente. Só uma coisa assim, só fazendo um comentário aqui, né? O conceito de empreendedorismo está muito, como o próprio professor Aldeia comentou no início, de botar a mão na massa, né? E eu me lembro uma vez que eu atendi um empresário, entre aspas, e o negócio dele era vender planos de negócios. Ele falava, eu tenho 10 planos de negócios, será que eu posso divulgar aí para o pessoal vender? Eu falei, cara, né, você até pode vender, né? Mas assim, as pessoas não vão pagar quase nada por um pedaço de papel com um monte de informações. É como se fosse comprar um livro, né? E muitas das informações de mercado hoje você consegue no próprio Sebrae, dependendo do segmento, você vai no próprio Sebrae e você dá uma informação, né? Então assim, eu acho que é engraçado e eu falo de vender o plano de negócios como um exemplo negativo, tá? Entendam isso, tá? Não é positivo, porque a pessoa não está querendo botar na massa, ela está... É como se fosse eu associei ele muito a um vendedor de livros, certo? Tem um mito, né, professores? Tem um mito, e esse mito agora está acabando, né? As pessoas acreditavam que as pessoas empreendedoras, as pessoas de um grande negócio, de um negócio de sucesso, ela não coloca a mão na massa, né? E isso não é verdade, né? Agora, com a internet, nós temos muitos líderes de empresas, muitos gestores famosos aí, que têm seus canais, contam o seu dia a dia, sua vida, e eles falam nos canais, né? Eu levanto 4 horas da manhã para eu poder fazer ali 50 minutos de academia, para eu ver a minha agenda. Eles levantam cedo, eles trabalham sábado, domingo. Então, se a gente estiver empreendendo um negócio pequeno, como nós estamos falando aqui, né? É claro que nós temos que pôr a mão na massa, né?
como diz aquele ditado antigo, o dono da boiada tem que pegar o boi pelo chifre. E sempre foi assim. Nós não podemos, não acredite nesse mito que o dono do negócio de sucesso não faz nada, que tem vários assessores. Não, ele é o cara que mais trabalha, ele é o cara que usa o recurso mais caro da empresa, que é a inteligência, o discernimento. Então ele acorda cedo, ele pensa. Então nós temos que fazer isso, você tem que fazer isso. Isso é normal, né? Agora eu quero voltar só um ponto importante que eu preciso falar isso, tocar nesse ponto novamente que o professor Nicolás comentou, do network, você tem essa rede. Porque isso é importantíssimo para você, para qualquer negócio, tem que ter esse relacionamento. Mas tem uma coisa importante que você tem que observar. Nós estamos começando a nossa vida acadêmica aqui, você está começando aqui a sua universidade, a sua faculdade, você está podendo dizer, bater no peito e dizer, eu sou um estudante universitário, faço parte de uma comunidade acadêmica, você tem que entender uma coisa. A internet, as informações são passivas. Você é passivo quando recebe informações. Quando você recebe informações, você está ali como ouvinte ou telespectador passivo. O emissor lá, ele manda informação para você que ele quer, que te interessa. Essas informações são filtradas. Essas informações que você recebe passam por algoritmos, passam por uma inteligência artificial que percebeu que aquele tema, aquele assunto te agrada. Então você vai receber só o que te agrada. Quando o professor Nicolás comentou aqui que você tem que buscar o diferente, o contraditório, aquilo que você vai ter que entender, pesquisar, por que ele não está concordando comigo? Será que a ideia dele é melhor? A hora que você for provocado, toda vez que você é provocado, você cresce. Quando você continuar só recebendo o que te agrada, o que você concorda, não há crescimento. A luz só faz sentido nas trevas, na escuridão. O conhecimento só faz sentido quando você não compreende, porque é novidade para você. Porque geralmente o que a internet traz para nós, né, professor, ali, esses filtros? Traz aquilo que eu estou entendendo, que é muito fácil eu compreender, eu me sinto assim realizado. Então isso, eu queria que nós retomasse esse assunto, porque isso é importante, porque o empreendedor tem que buscar exatamente isso, entender a sua rede, o seu network, né, e entender que ele tem que buscar o contraditório, senão não há crescimento. Eu lembro na questão de uma história de empreendedorismo aqui que eu acho que vale a pena comentar, né? Mesmo quem gosta ou não gosta dele, da pessoa, enfim. O negócio dele está em todo o Brasil, em vários lugares do Brasil. O Madeiro, né? O Júnior Durski, é um empreendedor que surgiu aqui em Curitiba há mais ou menos, talvez 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, 2000, eu acho que é 2000, né? Seria mais ou menos, né? Ele era uma pessoa, ele veio do setor da madeira, né? O pai dele trabalhava com madeira, vivia da madeira. Um dia ele cansou de trabalhar com madeira, quis montar um negócio, estava com recurso financeiro, claro, tinha dinheiro, mas o dinheiro é finito, também tem isso, né? O recurso, ele é finito, ele acaba, ele termina. E aí ele decidiu, porque ele gostava, né, de montar, de comer hambúrguer, decidiu conhecer os hambúrgueres, né, de vários lugares para poder fazer o hambúrguer dele. E ele foi atrás de que era concorrente dele para aprender com os caras que eram os melhores hambúrgueres que ele podia conhecer e comer para fazer o hambúrguer dele. Hoje ele ainda se vende como o melhor hambúrguer do mundo, né? Ele vende isso, é o slogan dele. Você pode dizer que não, você pode gostar de outro hambúrguer, mas ele usa esse slogan, então, por quê? Porque ele conhece outras coisas, outro mercado. Então, assim, é um exemplo claro de preciso conhecer quem está para eu poder fazer melhor do que ele, né? Eu preciso saber dessa mercado, né? Até para complementar um pouco o que você está falando, Nico, né? Uma vez eu vi um relato sobre a história dele, não conheço ele, né? Mas assim, ele antes de montar o Madeiro, ele passou uma temporada nos Estados Unidos. Sim. E visitou as principais hamburguerias, enfim, eu não sei se hamburguerias, restaurantes, etc. Nos Estados Unidos. Essa história é verdadeira, né? Daí, por que ele fala que é o the best burger? Daí a história vem disso, né? The best burger in the world, porque ele foi nessas melhores hamburguerias que tinha nos Estados Unidos, ele olhou, tentou perceber os sabores e daí com isso ele construiu o hambúrguer dele, né? Que é o hambúrguer do Madeira, enfim, né? Então é um pouco essa história que daí assim é aquilo que a gente estava falando antes, né? De você buscar conhecimento, né? Por exemplo, ele foi num concorrente experimentar, ele foi fazer um teste, né? Nada contra, né? Ele pagou pelo hambúrguer, inclusive, né?
Então, assim, ele fez algo que é absolutamente normal e tranquilo. Mas ele buscou informação, né? Acho que essa aqui é o principal. Desculpe, Nico. Não, eu acho que não, isso era isso justamente. Eu acho que não tem uma premissa melhor do que você conhecer quem está no mercado, saber o que ele faz, para você tentar chegar. Eu conheci uma empresa em Joinville, em Santa Catarina, nos últimos anos, uma empresa que trabalha com criação de furgões, estruturas, né, para caminhões, e ela se inspira na líder do mercado nacional, que é a Randon, que ela tem caminhões e estruturas de carros e carrocerias para transportar desde soja, pedra, estruturas de minério, madeira, tudo. A Randon é líder nacional e até um pouco na América Latina. Ela se inspira na Facchini, que é outra líder nacional, e eles querem chegar lá. E como que eles se inspiram? Eles compraram já deles, eles desmontaram a máquina, já viram como funciona, viram o material, sabe o que eles podem, o que eles não conseguem, é esse aprendizado. E estão juntos, sabendo e aprendendo com os caras. Então, essa é uma referência, para mim, isso é muito válido. Né? A observação do mercado, a observação do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão vivendo, é claro que é uma fonte de informação, né? Hoje, nós temos uma janela comum, né? Que é a internet. Então, hoje é muito comum as pessoas observarem o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E replicarem para o nosso país. Porque, sim, você tem um mercado experimentado e um mercado exigente, né? E um mercado de pessoas que estão acostumadas com o empreendedorismo, que estão acostumadas com atividades diferenciadas. Se deu ok lá, tem grande chance de funcionar aqui. Então, tem várias maneiras da gente buscar informações e ter ali um case de sucesso para trazer aqui e testar, né? Isso aí é bem claro hoje na internet, a gente observa. E mesmo dentro do nosso país, né? Tem pessoas que a gente aprende com elas, né? Hoje, nossa audiência aqui, os nossos acadêmicos, críticos já sabem disso, né? Que você na internet, você encontra tudo. É como nós falamos aqui, encontra tudo, mas você tem que entender não ser um passivo. Seja um ativo, que é ativo, busque. Vai lá e procure o que você está interessado. Não fique esperando. Não vai surgir esses materiais que caem para você no teu canal ali no YouTube, que cai ali para você no teu Instagram, que cai para você ali. Esses ali são direcionados, são materiais que foram ali passaram Trabalhado, pelo do algoritmo. Né? Então, mas você tem que entender o que é interessante para mim, o que eu consigo fazer aqui na minha cidade, no local que eu moro. Hoje o mundo não tem fronteira, como o professor Nicolas falou, né, professor? Nós estamos aqui no país, de norte a sul, de leste a oeste, não importa qual cidade você está, você pode empreender qualquer coisa. Acabei de falar um exemplo real para vocês aqui, que é dessa amiga nossa, que veio para morar em Curitiba, era do interior, e ela revende os produtos da costureira dela de lá. Isso pode ser feito no país todo, ou até no mundo todo, né? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que é importante deixar bem claro aqui, que empreender é uma ação. É uma ação, é um movimento. Você pode começar a empreender na sua casa. Até quando eu vi o autor falando, até quando você começa a melhorar a sua casa, você está empreendendo. Quando você começa a melhorar a sua casa para receber uma visita, você está empreendendo. Você está fazendo um network. Todo mundo no domingo vai receber alguém para o almoço, né, um amigo, um familiar, e dá uma melhorada na casa. Coloca uma toalha de mesa mais bonita, pega aqueles talheres, né, que está guardado lá mais bonito, que quase não usa, né, aqueles copos, faz um almoço um pouquinho mais caprichado, manda o filho tomar um banho, lavar bem a orelha, né, manda o marido tirar a camisa de futebol, botar uma camisa melhor. É mais ou menos assim que funciona. Isso é empreender. É isso você melhorar o que você tem. Empreender é você melhorar o que você tem. E a gente começa melhorando a gente mesmo. Porque tudo que acontece na nossa vida começa com a gente. Não seria isso, professores? Empreender não é isso? É criar, né? Tá ali, empreender é criar. E a criação parte da onde? De um agente ativo, de um ser humano, de uma pessoa. E a ideia do empreendedorismo colaborativo é você entender que você não está sozinho. Exatamente. Né? Que você tem instituições, organizações, né? Acho que é um sentido mais amplo que eu queria chegar. Claro, a família também né? Assim, quem que é o primeiro investidor de um pequeno negócio? Né? A mãe e o pai, né? Ou o amigo, o irmão, etc. Né? É o primeiro investidor, né? Ou tem o dinheiro, né? Então, assim, então, o primeiro investidor é alguém da família, né?
Então, pessoa física, né, nesse ponto eu queria dizer. Mas, assim, procure, né, até pelo lado do que o próprio Aldair falou, concordo que rede social não é um bom exemplo, porque rede social tem um algoritmo que sempre vão te dar as mesmas informações, né? Então, não é legal. Então, vai no Google e escreva palavras-chave, né? Procure na sua cidade, né? Ecossistema empreendedor, e daí põe o nome da cidade embaixo. Sempre vai aparecer alguma organização, alguma empresa que vai ofertar algum tipo de serviço para vocês, tá certo? Que vão colaborar com vocês, né, para desenvolver o negócio empreendedor, tá? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente temos aqui o Vale do Pinhão, o Hub Vale do Pinhão, que, enfim, né, eu não vou saber tudo que faz, enfim, mas eu sei que faz rodada de negócios, outra coisa também que né, faz rodada de negócios, palestras, tem programa de mentoria, tem um ambiente colaborativo aqui embaixo, como se fosse um coworking, entre aspas, né? Temos aqui em Curitiba dezenas de coworkings, eu também não sei mensurar exatamente, temos pelo menos umas 4, 5 incubadoras de empresas, temos mais 2, 4 aceleradoras, pelo menos, enfim, né, que eu saiba, pelo menos. Enfim, tem investidores privados que eu sei que trabalham nessa área. Então, enfim, a gente tem né, um ecossistema, né, empreendedor que com certeza está ajudando ao empreendedor aqui do lado aqui do prédio onde a gente está. Né? Nós não estamos em sala de aula, nós não estamos em casa, né? Nós estamos aqui no Vale do Pinhão para falar, estamos no ambiente empreendedor para falar para vocês sobre empreendedorismo, tá? Então, assim, aproveitem, pesquisem, né, esse ambiente na cidade de vocês para que vocês possam buscar essa colaboração, né? Enfim, essa... Uma situação bem importante, assim, para a gente falar, né? Só para contextualizar tudo isso, nós estamos aqui no Vale do Pinhão, que o professor Douglas falou, do Vale do Pinhão. Aqui próximo ficavam as indústrias de erva mate. Durante a história lá do ciclo da erva mate, aqui no sul do Brasil, vamos falar, nós estamos no sul do Brasil, estamos no Brasil, aqui no sul do Brasil era fortíssimo a produção de erva mate. Tanto a erva mate é essa que nós fazemos o chá verde, todos os chás, o chimarrão, porque a segunda bebida mais consumida no mundo é chá, a primeira é o café. Então aqui, os barões da erva mate é chamado. Tem um lugar muito tradicional de Curitiba, é um ponto muito estratégico, aonde inteligentemente a prefeitura criou esse espaço aqui para o empreendedorismo, que chama Vale do Pinhão. Talvez muitos dos nossos acadêmicos que estão participando aqui não saibam, mas o pinhão é um fruto, é a semente do pinheiro, da araucária, uma árvore tradicional aqui no sul do Brasil, pega uma parte de São Paulo, um pedacinho do Rio de Janeiro, mas fortemente no Paraná, Santa Catarina do Sul. É uma semente, não é um fruto, né? A gente pensa que é um fruto, mas ela é a semente da araucária, que é comestível, muito saboroso. Então, aqui é um local muito estratégico, muito tradicional, e é muito bacana a gente dividir isso com todos, né, professores? É muito bacana. Até se o professor Nicolás, que faz parte aqui do espaço aqui, que representa aqui o Vale do Pinhão, quiser falar um pouquinho mais. De forma rápida, para não, né, de forma rápida, assim, nós estamos num prédio chamado Pinhão Hub, que pertence à Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A nossa área de atuação, o que eles comentaram, chamado Vale do Pinhão, que é um ambiente físico onde em Curitiba convergem todas as empresas que atuam com inovação e com empreendedorismo. Nós estamos falando aí do raio físico de Curitiba como cidade, como capital, geograficamente. Então é um tamanho bastante considerável, grande. E aqui nesse empreendimento, nesse prédio, nós temos um espaço de coworking, nós temos salas de locação para empresas, para entidades de classe, para empresários. Nós temos atividades voltadas para empreendedorismo, nós temos mentorias para empresários e para startups, nós temos um programa para incentivo a startups, o relacionamento tanto de investidores quanto de relacionamento empresarial para crescimento e expansão. Ainda não temos aceleradora, mas já temos alguns investidores de startups instalados dentro do Pinhão Hub. E nós temos aí uma série de atividades e eventos e cursos que acontecem ao longo do ano para formar talentos e empreendedores. Fora atividades de
prospecção de investimento para Curitiba e trazer, digamos assim, todas as ferramentas possíveis não relacionadas à inteligência artificial, que é o novo assunto que para nós, enquanto Curitiba, está sendo explorado para poder trazer, no caso dessa ferramenta da IA, inteligência artificial, para poder aprofundar a expansão dos negócios, dos empreendedores, e aí, né, como um todo da iniciativa aqui do Vale do Pinhão em Curitiba. Isso. Muito obrigado, professor. Resuminho. Professora Érica, a gente precisa saber, tem alguma pergunta para nós passarmos aqui para os nossos professores? Aí vem a puxadinha de orelha. Não, professor, porque eles ficaram trocando o número de WhatsApp. Entendi. Grupos de WhatsApp no momento do encontro. Aí a professora precisou fechar o chat, pedir tanto, disse que era um Perdeu a momento ao oportunidade. vivo. Perdeu a E aí a oportunidade. gente perdeu a oportunidade. Um aluno no começo ele estava sem entender o que são as startups. Gente, me deu um branco. A colaboração entre as empresas, quando uma é associada à outra. Gente, me deu um branco, desculpa. Startup é uma boa pergunta, né, professor Douglas? Pode falar? O que são startups? Startup é basicamente uma empresa de autocrescimento, uma empresa que cresce muito rápido, né? Os maiores exemplos de startups são empresas na área de tecnologia, né? Porque é uma empresa que pode ter um escritório aqui em Curitiba, em Maceió, Recife, no interiorzão lá do Amazonas, e ela, com essa empresa, ela pode desenvolver um joguinho, né? E colocar na área do Google Play, né? Que é o da vendas, né? O Google Play pode vender para a Apple e ele pode rentabilizar, né? Claro, né? O jogo tem que ser traduzido para as outras línguas, mas pode vender para o mundo inteiro, né? Então ele pode rapidamente ganhar muito dinheiro. Isso que a gente considera uma startup. Não sei se E a nitidamente... gente, trazendo para o mundo contemporâneo, quais são as grandes startups hoje que a gente tem no Brasil? A gente tem uma grande startup. Diz para eles qual é o nosso unicórnio brasileiro. Nós temos vários unicórnios. A Ebanks, localizada aqui em Curitiba, Que é um banco... que é hoje um banco digital, mas ela nasce como uma ferramenta para apoiar a compra e venda de produtos dos grandes marketplaces chineses na América Latina. Madeira, né? Que também é curitibana. Tem a Loft, que é de locação de imóveis, que fica em São Paulo. Tem a... Jesus, sei lá, tem Não, várias. várias, né? Tem a... Agora, A Contabilizei também, que é aqui em Curitiba. A Contabilizei também virou unicórnio. Que é uma empresa que oferece E o serviço. unicórnio, o que que é o unicórnio? Quando a gente fala assim, como startup, ela é um unicórnio. De repente, o cara uma participa do startup. desafio, ser mais empreendedor, ganha os 10 mil reais e vira um unicórnio. Então tá bom. Uma startup, um unicórnio é uma empresa nova que vale que o valor de mercado dela vale mais de $1 bilhão. De dólares. Valor De dólares. nova que vale De mais de dólares. $1 milhão de dólares. Ações de Então, patamar. são ele é nomezinhos que eles perguntaram, assim, startup, unicórnio, ambientes o unicórnio, colaborativos. até o símbolo do unicórnio, a nomenclatura unicórnio, é por causa justamente dessa questão de não existir, de ser uma, né, único. Então, sendo único unicórnio, então, são únicas nos segmentos, são processos poucos no mundo, né? Quer não queira, são poucos, um planeta que tem quase 10 bilhões de pessoas, né? Você tem poucas empresas com esse patamar que tem uma avaliação de mercado de $1 bilhão ou para cima, né? Eu vi uma pergunta, ele passou aqui, o Pablo fez uma pergunta se o Nubank e outros... Nubank também é unicórnio. Eu ia perguntar, Nubank, iFood, a são Netflix, startups. a Uber. Sim, Uber. são startups. XP Investimentos, né? Tá rico, rico. Então, São startups. O conceito estrito de startups, só lembrando, assim, são empresas de alto crescimento, de alta potencialidade de crescimento. Tá? Então, por exemplo, se você vai vender pastel e tem uma lojinha, você não é considerado uma startup.
entende? A não ser que você crie uma indústria e crie um canal de vendas no qual você venda para o Brasil inteiro pastel, alguma coisa nesse sentido, entende? Então, E ela é a atrelada Uber e o à iFood hoje, eles podem ser considerados ainda uma startup? Desde o ponto de vista de processo de implementação de mudanças e de crescimento, sim. Desde o ponto de vista do número de colaboradores, não. Ela já é muito grande. Essa Muito pergunta, grande. ela surgiu no comecinho. Eu achei muito, eu Isso é achei uma as minhas pergunta anotações. é uma pergunta muito válida, porque as pessoas entendem que startup são 3, 4, 5 pessoas. Não, startup é o processo de gestão, de evolução, de crescimento, de pensamento, de usar a estratégia, né, permanente para crescer e crescer de forma exponencial, rapidamente. Só que essas empresas que hoje são consideradas unicórnios, elas não têm tamanho de pequena empresa, elas são gigantes. Então, por exemplo, PagSeguro é unicórnio, uma plataforma de crédito imobiliário chamada Único, Hotmart, que é de marketing digital, é unicórnio, iFood, Gympass, a Stone, que é de maquininhas de pagamento, verde. Essa maquininha está espalhada por todo o Brasil. A rede de trabalho desse povo é gigante, mas também é unicórnio. A Holistic, que também é curitibana, também de marketplace, também é unicórnio. Então, assim, elas são gigantes, tem 3.000, 4.000 pessoas, não tem como ser, né, considerada a pequena empresa, elas são grandes empresas já. Maravilha, professores. Precisamos encerrar. Então, eu peço Pronto, eu quero agradecer a presença de vocês. Achei muito válido todo esse momento, todo esse encontro. E informar que amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estaremos aqui aguardando vocês para que a gente possa falar de um tema muito interessante. Deixa eu só confirmar aqui. A nossa agenda de amanhã será as ONGs. Amanhã são as ONGs, não é isso? Ou o ambiente isso. colaborativo é na quinta. Amanhã ONGs associativos e colaborativos. Falando um pouquinho sobre o que é uma ONG, qual a função. Então, eu não vou passar spoiler, eu preciso que vocês participem. Lembrando que a jornada de integração acadêmica, você vai escolher um dos 3 dias, fazer uma resenha para entregar a sua atividade contextualizada da disciplina de ensino digital. Sobre isso, falaremos na sexta-feira, às 14h30, para que você saber como é que vai fazer o envio dessa atividade, mas, por enquanto, atentem-se a conhecer o conteúdo. Aos nossos participantes, Nicolas, Aldair e Douglas, perdão, muito obrigado por essa noite espetacular, com esse evento maravilhoso. Deixo a obrigado. palavra com vocês. Eu acho que é isso, né? Eu acho que também agradecer a todo mundo, né? Agradecer, né, ao professor Aldair por fazer as honras da casa, professor Nicolás pelo ambiente aqui, né? Pelo cafezinho, pela água também, né? Faz parte. Lá embaixo, vamos tomar café lá embaixo. E também, obviamente, por todo o teu conhecimento que compartilhar com a gente. Né? Eu agradeço você pelo convite, pela provocação para compartilhar e conversar com vocês, tá, professora Érica? Obrigado por permitir que eu esteja presente com vocês aqui. Odair, obrigado também pela parceria. Já tens aqui um novo amigo, um novo local, já conheces aqui agora, tem que vir mais, Novo né? parceiro, quando eu for em Curitiba, quero conhecer. Obrigada. Por favor, quando vier aqui, Nicolás, sempre vai ser família, uma honra tê-lo tá? conosco, viu? O convite se estende aí, não só para a jornada, para os workshops. O que não falta é evento no EAD para você vir participar. Pode chamar, estando disponível, eu sempre estou participando, o Douglas me conhece já nessa linha. E eu deixo à disposição, Eric, quando você vier aqui para Curitiba, para você passar aqui com a turma, conhecer o ambiente, né? Quem sabe você também pode fazer alguma coisa daqui, né? Uma parceria. A gente está aberto a atividades em relacionamento e ampliar, né, a nossa rede. A Escola de Inovação de Curitiba, né, da Prefeitura, está aberta a parcerias, atividades com todas as instituições de ensino superior, técnico, profissionalizante do Brasil para aumentar a nossa rede de colaboração para o Vale do Pinhão. Isso aí. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Eu quero só, professor, agradecer também o professor Douglas, meu parceiro de muitos anos, né? Conheço muito a trajetória do professor. O professor está muito bem inteirado das tecnologias, tem uma experiência. Eu conheço a experiência dele, a história dele. Eu fico muito confortável em ficar lado a lado com ele. Fiquei também muito feliz, agradeço muito o professor Nicolás, também muito experiente.
um professor, um homem muito inteligente, que deixa a gente numa situação confortável. Mas ainda mais, ainda eu quero agradecer especialmente a todos que reservaram um pedacinho do seu tempo, da sua vida, para abrir ali da sua casa, do seu trabalho, do caminho, da retorno da sua casa, onde for, para assistir essa palestra, porque isso é muito importante. Isso é um movimento que faz a gente sair daquela inércia, daquela zona de conforto e buscar algo melhor, algo mais. E isso produz um grande efeito na sua vida e produz também um grande efeito nas nossas vidas. Tem um ditado aqui, uma frase que eu separei aqui, faz tempo que eu ouço essa frase, que é uma frase da cultura turca, que diz o seguinte, que a maior riqueza que se pode dar a uma pessoa é uma profissão. E nós estamos aqui em busca de uma profissão, vocês estão em busca de profissão. Isso é a maior riqueza que você pode ter, você pode dar para si mesmo e um dia poderá dar para seus filhos. Agradeço muito, um abraço a todos, obrigado, professora Érica, obrigado mais uma vez, Nicolás, obrigado mais uma vez, Douglas. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Uma boa noite. Muito obrigada. Saiu aqui do lugar. Parou a gravação?